Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais à Corsa da Manhã. Nesse início de ano, do ano de 2023, no mês de janeiro, nós estamos com o tema: E o povo que conhece o seu Deus se esforçará e fará proezas. E os entendidos entre o povo ensinarão a muitos. Deus, com certeza, fará uso do conhecimento que cada um de nós tiver do seu caráter, para não só fortalecer a nossa vida, mas também para nos capacitar a ensinar aos outros. E isso será perpétuo, ou seja, de geração em geração. Nós falamos ontem sobre Daniel, sobre Nabucodonosor, o rei da Babilônia. E nós temos esta história. Lá em Daniel, capítulo 4, versículos 2 e 3, nós temos o testemunho de Nabucodonosor. E ele escreve com a razão para testemunhar de quem Deus é. Ele diz assim: pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. O seu reino é um reino sempiterno, e o seu domínio é de geração em geração. Nabucodonosor preocupava-se, evidentemente, com a ideia de que todos aqueles que vivem na terra devem reconhecer a soberania de Deus. Mas teria se sentido ele sempre assim? Não, até Deus o visitar mediante um sonho profético, interpretado por Daniel e rigorosamente cumprido. Por mais humilhante que fosse, o rei precisava admitir, sim, que os céus reinam. Daniel 4, 26 diz assim: a interpretação do sonho e o decreto do Altíssimo vieram então sobre ele, como diz as Escrituras. Serás tirado de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, até que conheças o que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem ele quer. 12 meses mais tarde, cumpriu-se esse sonho. Observe na leitura do relato a razão de ter sido então Nabucodonosor humilhado. Ao cabo de 12 meses, andando a passear sobre o palácio real da Babilônia, falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu: a ti diz o rei Nabucodonosor: passou de ti o reino, e será tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Far-te-ão comer erva com os bois, e par-se-á 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo, ele sim, tem domínio sobre os reinos dos homens e os dá a quem ele quer. Nós temos esse relato em Daniel, capítulo 4, versículos de 29 a 32. Por isso, nós podemos entender que quem governa sobre tudo e sobre todos é Deus. E a nossa pergunta hoje é: quem governa a tua vida? O humanismo? Ou seja, você é o centro ou Deus é que governa tudo? Humanismo é uma palavra que ganhou destaque em nosso vocabulário, mas ela é tão antiga quanto a sedução de Satanás, e de que diz lá em Gênesis 3:5, e sereis como Deus. Porém, fez-se a primeira declaração pública do humanismo na Torre de Babel também, e disseram: ei que edificaremos uma cidade e uma torre cujo nome toque nos céus, e façamo-nos um nome,
para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Gênesis 11, 4. O mandamento de Deus após o dilúvio tinha sido frutificar e multiplicai-vos. Em Babel, entretanto, Nimrod instigara uma rebelião contra esse mandamento. Eles não deveriam obedecer. Em lugar disso, iriam manter a unidade e tornar célebre o seu nome. O homem, e não Deus, seria o poder supremo. A humanidade, na verdade, não quer reconhecer a existência de um Deus no céu que tem um papel direto em suas vidas. Assim também, Nabucodonosor, que se deixou seduzir pela própria importância, ele construíra a Babilônia com o seu poder e para a sua glória. Todavia, quando teve que enfrentar a própria impotência diante do Senhor, ele fez algo que nós devemos fazer todos os dias. Honrou-o como Deus, cujo domínio é um domínio sempre eterno. E todos os moradores da terra são reputados em nada. E segundo a sua vontade, ele opera com o exército dos céus e os moradores da terra. Não há quem possa estorvar a sua mão e lhe diga: o que está fazendo? Daniel 4, 34 e 35. Quem está no centro do universo? Achamos poder decidir nosso próprio destino? Imaginamos-nos nas mãos de um poder inconstante chamado sorte? Ou nos curvamos os joelhos diante do Rei do Universo, confessando: meu Senhor e Deus, eu reconheço que existo por causa da tua vontade e eu fui criado para o teu prazer. Por isso, humilho-me diante de ti, meu Rei. Façamos essa oração. Eu reconheço, ó Criador do Universo, que me criastes e que me fizestes para a sua alegria, como governante da minha vida. Tu és o meu tudo, em tudo. Tu és o meu Rei, é eterno, e o seu reino é eterno. Que Deus abençoe você. E até amanhã, com as nossas reflexões matinais à Corsa da Manhã. E o povo que conhece o seu Deus se esforçará e fará proezas. Conhecer a Deus nos dá um futuro e uma esperança. Que Deus te abençoe e até amanhã.